Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, conversando sobre o desenvolvimento das lavouras e dessa vez o nosso assunto também vai abordar o mercado do feijão. Vamos acompanhar como é que estão as lavouras de feijão em diversas regiões do país, os impactos que isso tem também nos preços para o consumidor no mercado do feijão aqui no país. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Marcelo Eduardo Líderes, ele que é presidente do IBRAFO, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Marcelo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bora lá, é sempre bom falar sobre feijão com vocês. Marcelo, a gente tem acompanhado ao longo da nossa programação lá com o pessoal do Paraná muitos problemas climáticos impactando o milho e também impactando o feijão. Como é que estão essas lavouras de feijão nesse momento e que tipo de impacto isso pode ter para o mercado daqui para frente? Olha, Guilherme, infelizmente as notícias são ruins para o produtor e ruins para o consumidor. Né? Um produto da cesta básica sofrendo bastante aí com perdas, com quebras, né? Nós tínhamos uma expectativa, né? Os números da Conab, do IBGE apontavam, por exemplo, o feijão carioca, que é o mais consumido no Brasil, que nós poderíamos ter aí, fechar o ano com 1.980.000 toneladas, o que já não era o ideal, né, por causa do consumo. O ideal seria 2.200.000. E agora, com essa estiagem do Paraná, a estiagem também em Goiás, no sul de Minas também, lavouras sofrendo no Mato Grosso, expectativa de que as represas não tenham suficiente chuvas e água, né, reserva hídrica, para irrigar a terceira safra. Então, a situação vai ficando bastante complicada. E as perdas no Paraná são perdas importantes. O estado é um grande produtor de todos os feijões. E a expectativa agora é que, uma vez que os produtores tenham perdido muito, né, alguns perderam a produtividade, outros perderam a lavoura, nós tenhamos uma valorização nos próximos meses. E aí, Marcelo, só para a gente ter uma ideia, hoje esses preços estão em que patamares e o que a gente pode esperar daqui para frente quando tudo isso for quantificado no mercado? O mercado de feijão carioca ficou aí numa faixa de 260, 270 reais nos últimos 20 dias, 25 dias. Quando tem uma mercadoria extra, ele chega aí a 280, 290. Uma extra seria um feijão bem clarinho, né, de peneira 12, ou seja, um feijão graúdo. Então, esse tipo de feijão, essa qualidade, está bastante difícil de encontrar no mercado. Nós sabemos que, psicologicamente, o 300 para bater, eles sempre resistem, né? Os compradores resistem um pouco. Em algum momento, é possível que isso aconteça, na medida em que ficarem claras as quebras que a gente está tendo. Isso deve acontecer durante o mês de junho e julho. Nós só devemos ter a entrada mais importante de oferta no mês de agosto e setembro. Naquele período, sim, pode haver algum recuo em relação aos preços que vão ser praticados entre junho e julho. Então, para o consumidor, nós sabemos que R$10 dentro da realidade atual de preços comparativos com outros alimentos, outras proteínas, seria R$10 o quilo, não seria um preço abusivo. Mas o consumidor tem sentido muito, porque o salário continua em reais e os custos, em geral, baseados em dólar, e também com a consequência de quebra, né, vão subindo em geral. Então, o consumidor diminui muito a venda quando passa de R$8 o quilo. Dentro desses fatores, eu acho importante nós olharmos a economia, aquilo que está acontecendo na economia. Né? A nossa expectativa, junto com a grande maioria dos economistas, é que nós tenhamos aí um segundo semestre muito mais ativo, né? Mais pessoas vacinadas, não importa quanto, mas vai ter mais gente vacinada, mais gente indo para o trabalho, a volta cada vez mais da proximidade de uma normalidade. O crescimento do PIB, puxado pela agricultura, vai puxar como um todo as atividades aí pelo Brasil afora, e isso significa maior poder de compra, ou seja, vai ter mais gente com condições de pagar R$8, R$9, R$10 o quilo do feijão.
Então, nós temos essas nuances aí do negócio para levar em conta. E aí, Marcelo, além, né, de problema climático, também tem dificuldade em oferta, até mesmo na concorrência com outras culturas, né? Lá no Nordeste, por exemplo, o milho ganhando força em cima de áreas que antes eram do feijão. Exatamente. Então, a situação do ponto de vista de abastecimento ela é muito complicada, né? Nós temos alertado, inclusive, a Conab, alertamos o Ministério da Agricultura também, porque é uma situação bastante delicada e difícil que o setor mesmo não tem certeza como pode resolver. Ora, o preço do feijão já está valorizado, né? Mesmo o preço valorizado não emociona o produtor e não faz ele plantar. Por quê? Porque o preço de milho e o preço de soja estão fantásticos. Então, nós já estamos olhando para o ano que vem e vendo uma pequena oferta de feijão em dezembro, janeiro, fevereiro. Há pouco mencionei que já agosto, setembro, é bem provável que nós tenhamos maior volume de oferta. O que é que vem acontecendo nos últimos anos, e provavelmente esse ano não vai ser diferente? O produtor que administrar, mesmo que ele colha mais, plante mais, não tem problema. Se ele administrar a venda depois. Nós temos visto produtores vendendo depois em novembro, dezembro, ganhando muitas vezes 20%, 30% em dólar sobre o valor vendido em agosto e setembro. Um outro fator muito interessante é que o feijão caupilha está muito valorizado, como nunca esteve. 220 a 250, 60 reais, a gente já ouviu negócios acontecerem dependendo da localização e dependendo de qual é a variedade do feijão. No Mato Grosso se fala hoje ao redor de 200 reais, alguma coisa lá desses feijões que são exportáveis. É um preço ótimo. E olhando para o Nordeste, que está substituindo o milho, né, desculpe, o feijão pelo milho, a gente vai ter uma demanda forte em cima desses feijões também. Então, a dica para o produtor, aquele que tem condições ainda de plantar alguma coisa nos próximos dias, plante. Plante feijão rajado, por exemplo. O feijão rajado hoje está acima de R$400 a saca, né? Nós temos alertado os produtores das vantagens de plantar o feijão rajado. Afinal de contas, ele tem um ciclo mais rápido, ele tem uma demanda não só dentro do Brasil, que está aí sustentando um preço acima de R$400 hoje, mas se por acaso os preços cederem no mercado interno, você ainda tem a possibilidade de exportação. O mercado está demandando lá fora, assim como o feijão preto. Mas o feijão rajado, existe possibilidade de contrato, existe por parte de empacotadores e exportadores, incentivos, né, que estão ajudando a bancar, né, essa aposta no feijão rajado também. Então, mesmo que você em agosto, setembro tenha um recuo do feijão carioca pelo maior volume de ofertas, mesmo naquela situação, naquela conjuntura que nós vamos ter lá na frente, ainda assim, todos os indicadores são de que o feijão rajado estará valendo também lá na frente mais do que o feijão carioca. Marcelo, essa era justamente o próximo ponto que eu ia entrar, essa história do feijão rajado. O produtor, então, mesmo em momentos de diminuição no preço dos feijões mais tradicionais aqui do Brasil, ele tem opções para mudar a sua cultura e encontrar condições melhores de mercado? Tem. O que nós precisamos ter no Brasil, muito provavelmente, né, dentro de até mesmo do plano nacional, que agora vem sendo, existem comitês cuidando, né, de implementação do plano nacional do feijão. Entre outros assuntos está a diversificação. Por quê? Porque quando a gente incentiva demais o produtor a plantar feijão carioca, o que pode acontecer? Sobra, tem excedentes. E faz o que com os excedentes? Tem que armazenar e esperar, porque o mundo não consome o feijão carioca. Se nós tivermos excedentes de feijão calpi, de feijão preto, de feijão rajado, vermelho, mung, né, que é aquele verde que faz moyashi, enfim, feijão vermelho grande, pequeno, todos esses feijões nós temos mercado mundial. E o preço do feijão não teve uma evolução somente no Brasil. Quebras não ocorreram somente no Brasil. Também a disputa por área com soja e milho não ocorre somente no Brasil, ocorre no mundo. Então, nós podemos incentivar o produtor a gerar excedentes de forma segura de feijões, como nós acabamos de falar, aí, por exemplo, do feijão rajado.
né? Isso dá uma segurança para o produtor. E basta olhar o mercado, soja e milho são sempre precificados para o futuro, o feijão não. Né? Então, o preço do feijão no futuro, é claro que ele vai estar atrelado também ao fato de que tem uma área menor de feijão. E o preço lá no futuro vai refletir, sim, essa perda de área, essa diminuição de área. Né? Então, o Nordeste vai comer só milho? Não vai ter que levar feijão de algum lugar. De onde? De Minas, de Goiás, do Mato Grosso, na primeira safra do ano que vem, aqui do Paraná, do estado de São Paulo também no segundo semestre. Então, é interessante o produtor olhar também, porque correr por fora nesse momento pode dar um resultado muito bom para o produtor. E aí, Marcelo, mudando de assunto agora, vamos falar também sobre programas que o IBRAF, junto com entidades, tem desenvolvido, né, com o Ministério, com o CONAB. O programa Semente Legal. Explica para a gente um pouquinho o que é esse programa, quais os benefícios e os objetivos de vocês com tudo isso. Olha, o IBRAF fechou uma parceria com a Septis. Né? A Septis usa uma tecnologia suíça para rastreabilidade. Então, o que a gente quer com a rastreabilidade? Nós queremos que o produtor tenha certeza que aquela semente atende todas as expectativas dele em sanidade, em germinação, em vigor, né, de que essa empresa realmente está entregando, essa sementeira está entregando para ele uma semente, não um grão. Com isso, nós vamos conseguir aumentar a produtividade do produtor, consequentemente, a atratividade do plantio de feijão. Nós precisamos que seja muito viável o plantio de feijão. E plantando semente pirata, nós não vamos conseguir isso. Além disso, a semente pirata sendo mais usada, não banca a pesquisa. Nós temos que evoluir, nós temos que chegar com o feijão carioca aí a 75, 80 sacos. Apenas raros produtores têm conseguido isso. Nós precisamos que mais produtores consigam isso. Nós temos um mundo para atender com demanda. Nós precisamos que a pesquisa busque aumentar a produtividade do feijão calpi. Se o feijão calpi vendendo a R$150 é lucrativo, o que vai acontecer se a pesquisa dobrar a produtividade do feijão calpi? E isso é possível. Só que as instituições públicas estão sem recursos para fazer isso. Então, a área privada precisa entrar. Só que a área privada, se investir em pesquisa, sabe que a pirataria vai acabar levando toda a vantagem. Não vai ter como garantir o retorno do investimento. Então, o Semente Legal visa, em primeiro lugar, o produtor, a segurança do produtor, que ele tenha uma semente segura, e ela é rastreada. Em segundo lugar, que nós tenhamos um volume maior para atender a nossa demanda do Brasil e um volume maior para atender o mundo. A diversidade que é necessária e a sustentação da pesquisa. Por outro lado, o que nós estamos vendo é que alguns grupos estão bastante interessados na produção diversificada de feijões, de feijão navy, que é um branco pequenininho, muito utilizado na Europa, nos Estados Unidos, de feijão branco, como a Lúbia, que tem na Argentina, nós importamos de lá. Falando em importação, Guilherme, esse ano nós vamos importar o equivalente a 60 mil, 70 mil hectares de produção da Argentina, que poderia ser plantado aqui. Então, nós precisamos ir buscando essas formas de dar segurança para o produtor, como no Semente Legal. Na esteira disso vem a rastreabilidade para o grão. Então, o consumidor tem mais garantias, tem mais confiança naquele produto que vai estar recebendo. E é uma corrente do bem. Produzir feijão, você está ajudando a natureza, sustentabilidade, fixação de nitrogênio. Você ajuda, é uma causa social. Você tem produtores de todo tamanho produzindo e consumidor de qualquer faixa econômica da população. Todos consomem feijão. Só depende, um consome mais vezes por semana, outro menos. Até ajudando, né, naquela história que a gente comentou agora há pouco, da competitividade do feijão junto a outras culturas, né, tornando o feijão mais atrativo para o produtor na hora de optar pelo que ele vai plantar, acabar escolhendo feijão. Exatamente. Nós temos aí um universo de negócios interessantes no feijão. O feijão está mudando rápido, né, de patamar de preços e de percepção também. O feijão hoje dá possibilidade
de se fazer, né, o plant protein, né, a proteína das plantas, basicamente vem dos pulses, é feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Essas são as grandes vedetes aí da alimentação do futuro. Isso está na mão do Brasil. O Brasil já planta, né, mais de 2 milhões de hectares por ano. O que nós temos que fazer é tornar isso cada vez mais rentável para o produtor. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário do mercado do feijão aqui no país. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, nós já vamos convidando e aí vamos enviar, vamos disponibilizar nos próximos dias nas redes sociais, aí aonde que o produtor vai poder acompanhar, né? Notícias Agrícolas também, vai ser um prazer receber o Notícias Agrícolas, acompanhando o lançamento no dia 29 desse mês do Semente Legal. E para o Ministério da Agricultura, nós já temos mantido contato, estamos sendo apoiados, vai ser feita uma apresentação oficial nos próximos dias para o Ministério da Agricultura dessa revolução num setor aqui do agro muito importante para o Brasil, que é o setor feijoeiro. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Foi um prazer, Guilherme. Um abraço, uma boa semana aí, restante de semana para vocês. Esse, o Marcelo Eduardo Líderes, ele que é presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, conversou com a gente para mostrar um panorama do atual cenário para o mercado, das lavouras também de feijão aqui no Brasil. Marcelo destacando primeiramente as dificuldades climáticas em lavouras de feijão em várias regiões do país, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, todas sofrendo com algum tipo de estiagem, também faltando água nas represas para as perspectivas de irrigação da terceira safra, que vem por aí também. Então, um momento complicado nas lavouras e as perdas já aparecendo, as expectativas de produção diminuindo. Tudo isso deve seguir impactando o mercado e aumentando os preços, tanto na venda do produtor, como também na compra do consumidor final. Marcelo destacando que nos últimos 20, 25 dias, o feijão carioca tem girado ao redor de R$270. A barreira dos R$300 é uma barreira até psicológica para o mercado, não se costuma ultrapassar muito esse patamar, mas segundo o Marcelo Líderes, o atual cenário das lavouras e da produção já indica uma possibilidade de romper esse patamar dos R$300 em algum momento lá entre junho e julho. A partir de agosto aí já deve ter uma nova oferta entrando no mercado, mas os próximos 2 meses tendem a ser de mercado restrito e de preço subindo, inclusive para o consumidor final, mesmo com a resistência também do consumidor a consumir esse feijão acima dos R$8 o quilo. Marcelo destacando que uma possibilidade de melhora na economia do país e do mundo, com mais pessoas vacinadas, mais pessoas voltando ao trabalho, pode turbinar um pouco mais essa economia doméstica e aí o consumidor ter condições de pagar R$8, R$9, R$10 no quilo do feijão também, para equilibrar um pouco mais esse mercado. Além desses problemas climáticos, a própria concorrência com outras culturas prejudicando a produção de feijão brasileiro nesse momento. Muitos produtores lá no Nordeste, por exemplo, optando por cultivar o milho nesse ano ao invés do feijão, milho e soja com preços muito bons, superando até essas altas do feijão, então prejudicando ainda mais essa produção. Diante de tudo isso, Marcelo Líderes destacando que o papel fundamental nesse momento é estimular o produtor brasileiro a cultivar mais feijão, aumentar sua produção, buscar novas áreas. O país tem essa possibilidade de ampliar sua produção e também investimentos em pesquisas. O IBRAF está prestes a lançar o programa Semente Legal, um programa que vai propiciar rastreabilidade das sementes por parte do produtor, para ele saber exatamente a qualidade daquela semente que ele está utilizando, fomentar pesquisas para aumentar a produtividade das sementes, aumentar a produtividade das lavouras e aí tornar cada vez mais atrativo para o produtor cultivar o feijão para ir aumentando essa produção ao longo dos tempos. Bom, eu fico por aqui. Mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.